Olá! Hoje nós vamos falar sobre comando e controle. No seu relacionamento, será que você comanda ou você controla o seu relacionamento? Sabia que nós não determinamos a nossa vida pelo nível de controle que nós temos nela, mas sim pelo nível de comando que nós temos na nossa vida? Olha só, não determinamos a nossa vida pelo nível de controle que nós temos, mas sim pelo nível de comando que nós acreditamos ter na nossa vida. O que eu quero dizer com isso, né? Então, a nossa primeira reação é sempre querer controlar tudo. Acreditamos que o quanto mais controle eu tiver, mais eu terei o que eu quero, mais eu vou conseguir o que eu quero, o que eu desejo, quando na verdade o que preciso é ter comando da minha vida, né? Eu preciso comandar a minha vida, eu preciso ajustar as velas do meu barco, direcionar para onde eu quiser e eu vou decidir aonde eu vou com a minha vida, se eu vou por um caminho, se eu vou por outro caminho e eu vou chegar onde eu desejo. Isso é o comando. Então vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Controle é super importante. Você precisa controlar os seus estudos, você precisa ter controle financeiro, ter uma planilha orçamentária na sua família, você precisa controlar o seu tempo. Então, se eu sei que eu preciso fazer determinada coisa, eu vou me programar para então eu controlar o meu tempo e eu conseguir concluir na data prevista. Isso tudo é controle. Quando eu falo de estudos, então eu vou programar uma data, eu vou fazer uma programação, um controle determinado para eu conseguir estudar tudo que eu preciso. Então, leituras de livros, os horários e tudo mais. Eu vou fazer o meu controle, certo? Até mesmo os filhos, talvez eu consiga controlar. Mas talvez eu consiga controlar os filhos até os 10 anos de idade, mais ou menos. E olha que é muito difícil. Mas vamos estipular um prazo mais real, né? A gente consiga controlar os filhos até 1 ano de idade. E por que eu tô falando isso? Porque aí, para os filhos eu preciso saber que ele precisa comer, ele precisa ser vacinado, então eu vou programar uma data para vacina, para o remedinho, ele precisa ter o horáriozinho para dormir, tem vários horários, e eu preciso controlar a vida então do meu filho. Ele só depende de mim, ele ainda não sabe como faz, então de fato eu controlo a vida dele, certo? Mas será que você consegue controlar pessoas? Será que você controla todas as pessoas? Controlo meu marido, controlo meu namorado, controlo a minha parceira, controlo meu companheiro. Será que eu consigo controlar pessoas? E a natureza? Será que eu consigo controlar a força da natureza? A gente sabe que tem tragédias, tem desastres. Como eu controlo tudo isso? Será que de fato eu tenho controle nas minhas mãos? Tem um exemplo bem bacana, porque agora, na primeira semana de abril, eu teria um casamento no Rio de Janeiro, tudo perfeito, organizado, tudo dentro do controle, do programado, casamento lindo, noivos felizes, tudo certinho. Tava pronto, era só acontecer. Mas o que aconteceu de fato foi que, infelizmente, veio essa pandemia, surgiu o coronavírus e o que nós temos que fazer? Tivemos que adiar o casamento. Tivemos não, esse casal de amigos teve que adiar o casamento, porque sabe do risco que eles estão correndo, do risco que todos os convidados estão correndo. Mas se, por exemplo, a decisão fosse não vamos prosseguir, ainda teria todos os convidados, vários convidados de fora. Então, hoje a gente sabe que ônibus, voo, todos estão cancelados. Então, nem teria como chegar, né? Como vários convidados chegarem no casamento. Então, resumindo, com várias ainda
situações compulsórias que está tendo, então realmente nem teria o casamento. E isso tudo estava no controle dos noivos? É claro que não, é impossível, ninguém imaginava e muito menos a que ponto chegaria a situação que nós estamos hoje. Então, o casamento teve que ser adiado, ok? Mais uma super evidência de que não temos o controle de tudo. Aliás, uma super dica: fiquem em casa nesse período. Esperem acalmar e só saem depois. Fiquem em casa. Voltando. Então é possível, será controlar o nosso relacionamento? Será que é possível controlar o nosso marido, controlar a nossa esposa? Que hora ele vai sair? Que hora ele vai voltar? O que ela está fazendo agora? Será que eu tenho esse controle? Então agora, marido, você vai tomar banho, depois você vai fazer tal coisa, depois vai cuidar dos filhos, depois nós vamos assistir um filme. Quem sabe até essa programação você consiga fazer. Agora, se de fato vai acontecer, a gente já não sabe, porque estamos falando de outra pessoa. E nós não controlamos pessoas. Então, você pode até fazer acordos, fazer programações entre vocês dois, isso tá tudo certo. Mas ter a plena certeza de que vai ser realizado, de que vai acontecer tudo o que vocês definiram, é bem diferente. Ainda mais quando a gente está falando de uma relação a dois, né? Duas pessoas completamente diferentes, com ideias diferentes, jeitos diferentes, perfis diferentes. Como que uma pessoa só vai ter o controle absoluto de tudo isso, certo? E aí, a gente fala de comando. Comando é o direcionamento que você dá na sua vida, é o direcionamento que eu dou na minha vida. Então, é como você direciona os seus filhos, as orientações que você dá para ele, o que você acha importante você ensinar para ele, os valores que você quer passar, tudo isso é direcionamento. Você está comandando o seu filho. Você direciona a sua vida de acordo com o que você quer atingir. Você direciona a sua vida, você comanda a sua vida de acordo com como você quer chegar e aonde você quer chegar. Então, comando é como eu direciono os meus estudos, por exemplo. Então, eu quero passar num determinado concurso. Já está tudo organizado, né? Eu já organizei os meus horários, livros para ler, tudo sob controle. Mas aí hoje me deu uma preguiça e a programação é que eu tinha que ler um livro inteiro. Mas me deu uma preguiça e eu desisti de ler o livro. O que é isso? É o comando que eu dei. Foi ruim? Foi, mas é um comando. Então, eu tinha tudo controlado, tudo organizado e programado. Mas chegou no dia, eu não quis, eu não estava afim e dei outro comando, não é isso que eu quero. Imagina se nós mesmos, muitas vezes, não seguimos o que a gente programou, a gente dá outro direcionamento. Imagina a gente querer controlar outra pessoa. Você vê que é humanamente impossível. Eu não vou conseguir controlar a outra pessoa. Posso até ter comandos, né? Então, agora eu comandei que eu não quero estudar. Talvez o correto, né, o saudável seria: o meu comando é que eu vou fazer tudo que eu programei, tudo que está dentro do meu controle. Esse seria o ideal, mas eu dei outro comando para minha vida. Então, por isso que é um nível de comando que determina aonde você vai chegar, o quanto você vai ter e você vai ser na sua vida. É o nível de comando que você tem sobre você, certo? Então, no seu relacionamento, você comanda para onde você quer ir, né? Se eu quero um relacionamento maduro, repleto de amor, de alegria, confiança, bem-estar, eu preciso direcionar, ajustar as minhas velas. E o que seria ajustar as minhas velas no relacionamento? Ajustar as minhas atitudes, ajustar o que eu estou disposta, o que eu não estou disposta, o que eu quero aceitar, o que eu não quero aceitar. Isso é eu ajustar a minha vida dentro do comando, dentro do que eu quero, num relacionamento. Eu vou decidir o que faz bem para mim, o que não faz bem para mim. Isso tudo são direcionamentos que eu estou tendo, decisões que eu estou tomando.
Então, no mesmo exemplo do casamento, qual é o comando que esse casal de amigos deu na vida deles? Vamos adiar o casamento, certo? Que era o mais sábio no momento. Claro que sabendo da gravidade e tudo mais, era o melhor a ser feito, era adiar o casamento. Mas agora, então primeiro eles tomaram a decisão de adiar. Mas agora qual é o comando que eu vou dar? Será que eu vou entrar em desespero, quase em colapso, né? O casal vai entrar quase em colapso, desespero, de tristeza, vão até brigar, discutir, perder o equilíbrio, que isso é um comando que eles podem dar. Ou será que o mais sábio e sensato seria o seguinte comando? Ok, é triste, é ruim, não era o que a gente gostaria de fazer, mas era o que era preciso ser feito. Então, adiamos, vamos remarcar, vai ter uma nova data, vai ser lindo, vai ser especial, vai ser maravilhoso, a gente vai ficar cada vez mais unido. É um comando, mas a decisão de qual comando você vai dar é sua. Nesse caso, é do casal, certo? Até mesmo para nós, né? Para os convidados. A gente estava com passagem comprada, hotel reservado, e agora eu vou ficar reclamando para as paredes. Ai, que saco! Não adianta. Tem que tomar a decisão. Ok, o casamento foi adiado, vamos cancelar, ficar passagem com crédito, entrar em contato com companhia aérea, vamos fazer o que precisa ser feito. Esse é o comando que eu tenho que ter na minha vida. E aí, quando for remarcado, aí a gente vai dar outro jeito. O que importa é focar na solução, né? E aí, então, depois que eu entendo o que é controle, depois que eu entendo o que é comando, eu preciso ter decisões, eu preciso ter escolhas. E flexibilizar também. E quando eu falo de comando, é justamente isso. Eu me refiro às escolhas da minha vida, eu me refiro às decisões que eu tomo na minha vida. De nada adianta eu querer controlar tudo. É humanamente impossível. Eu só controlo o que depende de mim e para mim, mas eu não vivo numa bolha, né? Então, se eu não vivo isolado numa bolha, e eu só posso controlar para mim, por mim e o que depende de mim, não tem como eu ter o controle de tudo, até porque em algum momento essa bolha pode estourar, certo? Porque aí, como eu já falei, existem as tragédias, existem as pandemias, que é o que a gente está vivendo, existem desastres, tantas outras coisas que estão muito aquém do nosso controle. Nunca vamos controlar tudo, podemos comandar. Por isso, a flexibilização, né? Por isso que é importante flexibilizar. E a partir daí eu vou ter decisões e escolhas que refletem o meu comando, né? O comando que eu darei na minha vida. É muito importante flexibilizar, porque a partir daí eu tomo decisões e escolhas que vão refletir totalmente no comando da minha vida. Então, um exemplo meu lindo. Eu não gosto de algumas manias do meu marido. E ele tem uma mania incrível, que é mania de limpeza e mania de jogar tudo no lixo. O que ele acha que não serve para nada, ele vai jogar no lixo, ele vai doar, ele vai se desfazer. Mania de limpeza é essa. E aí, o que é que eu deveria fazer? Eu vou ficar reclamando? Vou ficar brigando? Vou ficar me incomodando todos os dias? Porque isso realmente, logo que a gente se conheceu, me incomodava profundamente. Como assim? Tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar organizado. Ele joga tudo no lixo, eu não posso guardar o que eu quero. E era coisinhas, caixinhas. Eu tenho mania de guardar caixinhas. E aí, então, a minha decisão foi me flexibilizar. Pera, se ele tem essa mania de limpar, então que limpe, né? Se ele tem essa mania de jogar tudo no lixo, peraí que eu vou fazer uma seleção melhor, vou ver se realmente eu estou utilizando, o que eu não estou, eu me desfaço e vou guardar só o que eu realmente vou usar. Foi uma decisão que eu tomei. E é claro que ele também se flexibiliza. Hoje nós temos esse nível de equilíbrio. Então, ele já sabe que agora ele precisa me perguntar o que pode jogar no lixo, o que não pode jogar no lixo, porque são coisas minhas, né, que estão na casa, mas que eu considero minha. E ele também já sabe agora que isso é incrível, que ele já consegue fazer,
e às vezes deixar uma loucinha da janta, da noite para lavar no dia seguinte. Isso é sensacional, isso nunca ele conseguia fazer e hoje ele já consegue fazer isso. Parece uma coisinha boba? Parece, mas você que está aí me ouvindo sabe muito bem que isso é motivo de brigas, muitas discussões em qualquer relacionamento. Porque são coisas do dia a dia, são coisas rotineiras. E cada coisinha pequenininha, assim, todo dia, pequenininho, vai ficando desse tamanho. E vai tomando uma proporção muito grande, que aquele probleminha que era minúsculo e que não é resolvido diariamente, ele vira uma bola de neve, se transforma desse tamanho imenso e aí provoca grandes brigas e grandes discussões. Isso é grande motivo de discussões, grande motivo de briga entre vários casais, talvez a grande maioria dos casais, e quem está me ouvindo sabe muito bem disso. Algo que é simples e pode ser resolvido. Vamos supor então que o seu marido seja muito bagunceiro. Eu tenho um marido muito bagunceiro, eu não dou mais conta disso, eu tenho que ficar indo atrás dele brigando, eu tento controlar, eu arrumo a bagunça, eu tô todo o tempo atrás dele. Meu marido bagunça aqui e eu tô arrumando aqui, tô o tempo inteiro atrás e reclamando, brigando. Tem como eu controlar isso? Olha, controlar não tem, mas tem como você comandar. Então a primeira reflexão é: eu estou disposta a aceitar isso? A bagunça e eu ir atrás dele para arrumar tudo todo o tempo, organizar e reclamar, né? Se sim, se eu estou disposta, eu preciso me flexibilizar, conversar e seguir em frente, sabendo que vai ficar assim, ou talvez em algum momento ele vai ter o discernimento dele e vai se flexibilizar também. Agora, se eu não estou disposta a continuar dessa maneira, eu tenho que pensar: será que isso faria eu terminar o meu relacionamento? Não, é algo que me incomoda muito, mas não faria eu terminar o meu relacionamento. Então, amores, aceitem. Aceitem, porque também ficar reclamando, ficar brigando, e normalmente a gente fala pá para as paredes, né? Não tem ninguém ouvindo, seu marido não tá mais nem ouvindo o que você tá reclamando e você tá ali reclamando e brigando. Também não é a melhor opção, porque isso só gera brigas, discussões e não vai mudar em nada a atitude dele, talvez vai até piorar. Então, olha o comando que você tem que dar na sua vida. Olha o quanto você tem poder quando você tem comando. Eu vou aceitar? Eu estou disposta a aceitar esse tipo de atitude, de comportamento do meu parceiro? Eu não estou disposta em aceitar. Porque se eu estiver disposta, eu preciso me flexibilizar, né? Eu vou conversar às vezes a respeito? Vou, mas eu tenho que me flexibilizar porque eu aceitei. Não estou disposta, aí eu preciso pensar: nossa, eu não estou disposta, mas eu terminaria meu relacionamento por isso? Não, não é assim tão relevante para eu terminar. E aí já é outro comando, outra decisão. Ok, então vamos seguir em frente e é isso que eu tenho para hoje. Vou continuar amando meu marido vai continuar me amando da mesma maneira. Você entende que tudo, exatamente tudo da nossa vida é decisão e escolha? E a partir daí eu preciso me flexibilizar, né? Então hoje vocês estão sabendo a diferença entre controle e comando. Você entende o quanto você tem comando na sua vida sim, a partir de decisões e escolhas que você fizer, e a flexibilização é consequência disso, tá? Então, eu acabo aqui falando que o seu relacionamento, a decisão é sua também. Até o próximo vídeo.